Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashat Tzav, que está no livro de Levítico. E hoje vamos abordar também um assunto muito interessante, porque nós vamos discorrer acerca dos sacrifícios, tá? Então, quando a gente fala de sacrifício, todo sacrifício demanda um altar. Todo altar demanda fogo. E para ter fogo no altar, nós precisamos ter lenha. Então, eu gostaria de ler para você Levítico 6, verso 12, que diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Bem, quero me ater aqui à questão da lenha. A madeira na Bíblia, ela tem várias conotações, entre elas, a madeira fala do homem, a árvore fala do homem. Então, o Talmud, no Tratado de Tamid 29b, diz o seguinte: todas as árvores são apropriadas para arder no altar, exceto a oliveira e a parreira, pois o azeite e o vinho já se servem sobre o altar. Neste caso, o complemento do comentário é que o fruto salva a árvore, ok? Da mesma forma, um filho, quando ele cumpre os mandamentos, e principalmente o mandamento de honrar pai e mãe, ele recebe também bênçãos no mundo vindouro. Então, semelhante também à questão do azeite, os filhos devem divulgar a Torá dos seus pais, na Torá que eles aprenderam dos seus pais, para que sempre haja um raio de luz que ilumine a escuridão. Se os seus pais não conhecem a Torá, eles anunciam a Torá a seus pais, então. Então, como o vinho também, eles deverão alegrar o coração de seus pais. Pois Provérbios 10:1 diz: pois o filho sábio alegra a seu pai, mas um filho insensato é a tristeza de sua mãe. Olha só que coisa tremenda. Então, eu gostaria de retornar um pouco aqui no comentário do Talmud, quando ele diz que todas as árvores são apropriadas para serem colocadas como lenha no altar, menos a oliveira e a parreira. Por quê? Tem que ter um motivo, tá? O Talmud não diria isso de forma gratuita. Então, vamos examinar agora algumas coisas aqui bem interessantes, porque existem árvores que apontam para a nação de Israel. E a oliveira e a videira são duas dessas árvores. Falando sobre a videira em primeiro lugar, a videira é símbolo dos privilégios espirituais de Israel. Ou seja, a videira está ligada à espiritualidade, à unção na nação de Israel. E a oliveira aos privilégios religiosos, ou seja, ao cumprimento das mitzvot. Então é muito interessante porque a gente fala muito sobre azeite é associado à unção, mas por que a videira fala de privilégio espiritual? Porque o privilégio espiritual, ele tem que ser cumprido com alegria, por conta de uma aliança que nós temos com Yeshua, que vem de uma aliança anterior que o povo de Israel já tinha com o Eterno, através de Abraham Avinu, Abraão, nosso pai. Quando nós entendemos isso, nós vemos o seguinte: eu não posso pegar uma videira e queimar ela, porque eu estaria então queimando, destruindo os privilégios espirituais que eu tenho. Por que ela não poderia ser colocada como lenha, para que os sacrifícios fossem queimados? Porque ela simboliza justamente essa alegria que o homem tem ao comparecer diante do Eterno,
ou para pedir perdão, ou para dar graças por algo que ele recebeu. Você diz assim, mas o homem tem que estar alegre por pedir perdão? Lógico que sim. Porque se o homem não estiver feliz ao pedir perdão e ser perdoado, então na realidade não aconteceu uma techuvá, ele não fez retorno. A alegria vem quando eu sei que eu sou livre, que eu fui perdoado dos meus pecados, que os meus pecados foram rasgados e deles eu não terei mais lembrança ou sequer notícia. Não haverá acusação no que diz respeito aos pecados. Entende isso? Por isso que a oliveira, a videira nesse caso, a videira ela não pode ser queimada. Já a oliveira fala do cumprimento das mitzvot. A oliveira ela já fala do meu dia a dia com o Eterno, disso que eu tenho que fazer para que eu possa adquirir aquele contato, para mim abrir os meus contatos com o Eterno. Eu preciso então cumprir mitzvot. Tem que cumprir os mandamentos, porque o próprio Yeshua precisou disso. E Yeshua foi circuncidado, ele foi apresentado, foi feito o bar mitzvah, quando ele foi nomeado rabino, ele foi feita a imersão dele por Yohanan. Tudo isso é cumprimento de mandamento. Yeshua guardou o Shabat, participou de festas. Então Yeshua sabia que, juntamente com o cumprimento dos mandamentos, o nível espiritual, a obediência vai aumentando e, consequentemente, aumenta a unção sobre a nossa vida. Todas essas coisas, elas estão interligadas entre si. Eu não posso simplesmente tirar uma coisa e dizer assim, isso aqui não presta. Ou isso aqui não está conectado. Na Brit Hadashah nós temos essas duas árvores aparecendo, a videira e a oliveira. E Yeshua fala da videira, e ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, nós somos conectados, ou seja, nós nascemos de Yeshua. Entendeu? Então queimar uma videira no fogo era a mesma coisa que dizer, eu estou queimando uma chia. Eu estou queimando a sucessão espiritual da nação de Israel. Completamente ilógico, completamente absurdo isso. E Shaul fala da oliveira boa, que é a nação de Israel que tem sido cuidada já há 2000 anos pelo Senhor. E fala da oliveira brava, que ela foi dispersa, espalhada pelo mundo, e o Espírito Santo veio e cortou o galho dela para enxertar na oliveira boa. Então essas duas árvores na Brit Hadashah, elas têm uma importância muito grande, apontando sempre para as questões conectadas com Yeshua e com Israel. Então essas duas árvores, elas não podem ser desprezadas. A árvore, como eu disse para você, ela representa o homem. Então o homem ele não pode ser desprezado, ele é a coroa máxima da criação de Hashem. Quando o Eterno cria o homem e sopra nele o espírito de vida e ele se torna alma vivente, naquele instante a conexão é plena do homem com o seu Criador. Então quando um homem ele vai para o inferno, teoricamente acontece uma coisa muito ruim. É como se uma centelha do Criador fosse para o inferno junto com o homem. Por isso, Yeshua clama tanto pela salvação. Por isso, Yeshua enviou o Espírito Santo para que haja salvação. Para que essa madeira, a videira e da oliveira, não vá para o fogo. E nesse caso é o fogo do inferno. Puxa vida, nós precisamos entender essa conotação espiritual que essas plantas têm. No caso, essas duas árvores têm. Tá? Olha só que coisa extraordinária, porque a Bíblia ela é extraordinária, irmãos. Ela é extraordinária. E a gente vai ver o seguinte,
A primeira vez que a videira aparece dentro da Escritura, ela é naquela parábola de Juízes, capítulo 9, que as árvores são convidadas a reinar, né? E aí eles disseram, as árvores disseram à videira, né? Elas estavam buscando um rei, disseram à videira, vem tu e reina sobre nós. A videira disse assim, eu vou deixar o meu mosto, que alegra ao eterno e aos homens, e iria labutar sobre as árvores. A árvore traz alegria, a árvore é símbolo de uma aliança. Nesse caso, a videira, ela é símbolo disso. E olha só que interessante, lá na frente que nós vamos descobrir que Yeshua é a videira e que ele vai reinar sim sobre nós. Mas aqui na Torá, na Tanakh, esse convite é feito. E a videira diz assim, não, eu não quero reinar sobre vocês. Porque vocês na realidade não me querem como o rei sobre vocês. E Yeshua veio para poder reinar sobre a humanidade. E ele foi rejeitado. Não pela nação de Israel. Porque quem rejeitou Yeshua não foi a nação como um todo, foi uma parte da nação. Então uma parte não fala sobre o todo. Eu não posso ter uma parte do Brasil dizendo assim, nós queremos isso, e dizer que todo o Brasil quer a mesma coisa, porque isso não é verdadeiro. Então olha só, existem profecias sobre a videira, entendeu? Existem profecias que falam sobre a videira, e eu quero até pegar uma profecia dessa para te mostrar como que isso é tremendo, tá? Miqueias 4:4 diz o seguinte, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, o disse. Vai chegar um tempo que nós vamos ter shalom por completo. Nós vamos estar sentados debaixo da nossa videira, fisicamente falando, para poder comer as uvas, preparar o vinho, desfrutar do perfume que ela tem, para que nós possamos então ter uma vida completamente em shalom diante do Senhor. Então você vê que há uma profecia de que a nação de Israel haveria de descansar à sombra da videira, que é a alegria, e debaixo da sua figueira. A figueira simboliza cura. Não vou falar da figueira agora porque não cabe aqui, mas eu quero te dizer que a figueira simboliza cura. Ou seja, eu tenho a aliança com o Senhor que me traz alegria e que me cura. Nesse caso, há uma profecia dizendo que vai chegar um tempo que nós vamos descansar, porque nós alcançamos o resultado pleno da aliança que nós temos com Yeshua. Vamos estar felizes e alegres e vamos estar curados. Fruto da nação de Israel, tudo vindo de Israel, para mim e para você. E interessante que Yeshua, lá em Yohanan, em João capítulo 15, ele fala 3 vezes, João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é aquele que cuida da videira, é o lavrador, é o agricultor. Depois ele diz, está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu e você, então, precisamos estar conectados com a videira, para que nós possamos dar frutos. E que frutos são esses? Uva. A uva simboliza 2 coisas, aliança. O fruto que eu tenho que dar para a humanidade é da minha aliança com Yeshua, gerando novas pessoas que queiram fazer aliança com Yeshua, ou seja, pessoas se convertendo, recebendo Yeshua, ou pessoas, judeus, se completando com Yeshua.
A segunda coisa é a alegria. Alegria do quê? Alegria da salvação. Porque a alegria por si só, ela não existe, ela não perdura, mas a salvação, ela é algo tremendo. E a salvação leva a nossa alma a ter uma alegria infindável, porque nós sabemos para onde iremos. Não é difícil a gente entender isso, irmãos. Aí João 15, 5, Yeshua diz novamente: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Voltando a falar sobre o nosso frutificar, nós temos que estar em Yeshua. Ou seja, Yeshua tem que estar aqui dentro de nós. E nós temos que estar entrelaçados com ele. O nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos alvos, precisam ter sido submetidos a Yeshua, para que eu e você estejamos nele. E o Ruach HaKodesh está em nós, ou seja, Yeshua está em nós através do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Então, quando essa fusão acontece, nós vamos dar muito fruto. Por quê? Yeshua ainda explica isso. Porque sem mim nada podeis fazer. O que significa essa frase? Essa frase mostra para mim e para você o seguinte: não adianta eu querer fazer força por mim mesmo. Meu esforço próprio vai fazer com que milhares de pessoas se convertam. Mentira! Você pode ser um grande orador, você pode ter um conhecimento fantástico da Bíblia, pode ter decorado a Bíblia toda, e você pode subir numa plateia com 10 mil pessoas, você pode fazer um lindo discurso, mas na hora que você chamar o arrependimento, a conversão, não vai vir uma pessoa. Por quê? Porque você vai fazer na sua força. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo por nós mesmos, deu errado. Por isso, a figura da videira aqui, ela é tão importante, essa conexão que eu tenho com Yeshua, de trazer às pessoas a salvação, através do pacto que eu tenho com Yeshua, que você tem com Yeshua, e trazer isso com alegria. Falar da alegria que a gente tem em receber Yeshua, em ser salvo, em saber que nós somos salvos e que se nós morrermos agora, o nosso destino será o Olam Rabá, a eternidade. Isso não é alegria, isso promove algo no coração da gente que é fantástico. Mas nós temos que estar em Yeshua, entendeu? Para que isso possa ocorrer. E mais uma vez, por isso, uma videira não pode ir para o fogo. Porque quando uma parte da videira, um galho da videira, vai para o fogo, significa que aquele galho de videira não estava em Yeshua. Entendeu? Porque estar na igreja, estar numa congregação, estar numa sinagoga, não significa que você está salvo. Estar salvo é outra coisa. Estar salvo é ter um estilo de vida transformado por Yeshua. É você ter certeza de quem você é, para onde você vai e daquilo que você está fazendo. Estar salvo é você crer no sacrifício remidor, salvador de Yeshua. Salvação é muito mais do que simplesmente estar num local. E enganam-se aqueles que saem das igrejas e dizem assim: mesmo assim eu estou salvo. O livro de Hebreus fala que é para a gente não abandonar a nossa congregação. Ele coloca ainda uma observação: como é costume de alguns. Porque não adianta, eu tenho que estar enxertado, eu tenho que estar conectado com a videira.
Isso, para mim, estar conectado com a videira, eu tenho que fazer parte de um povo. Eu não posso simplesmente estar na minha casa e dizer assim, eu estou aqui bonitão, agora eu sou crente em Yeshua e eu vou ficar aqui fazendo do jeito que eu quero. Eu não me submeto à autoridade, eu não estou no lugar onde eu posso ouvir a palavra, eu não tenho cobertura de oração, aconselhamento, transformação, porque sabe de uma coisa, irmãos? A transformação, ela acontece quando nós estamos em contato com outras pessoas. E aí, uma pessoa vai fazer com que o seu testemunho possa levar à transformação de outra. Isso é algo natural. E não adianta a pessoa dizer assim, eu estou congregando em casa. Não existe isso, irmãos. Não existe. Então, quero dar um conselho para você. E eu já falei isso em um vídeo anterior. Volte para a igreja. Rabino, eu não concordo com o que o pastor fala, mas você não vai concordar. Você não tem que concordar com ele, você tem que se submeter a Yeshua. Procure um local que você acha melhor e se submeta à liderança, porque se você não se submeter à liderança, você não é capaz de se submeter a Yeshua e nem à palavra. Se eu não posso obedecer um líder que eu vejo, como é que eu vou obedecer alguém que eu não vejo? Como é que eu vou pegar a palavra e dizer assim, eu vou cumprir o que está escrito aqui? Como fazer isso? Não tem jeito, irmãos. Por isso é tão necessário, é tão fundamental que nós possamos estar fazendo as coisas da forma correta. Vamos falar um pouquinho da oliveira, porque a oliveira também ela tem um status muito importante dentro dessa condição da nação de Israel. A oliveira, depois do dilúvio, a Torá diz que ela foi a primeira árvore que apareceu como tendo dado folhas, né? E aparecido novamente como uma árvore viva. Gênesis 8:11 diz assim, olha, escute só. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Engraçado que aquela pomba foi trazer justamente uma folha de oliveira para mostrar que as águas tinham descido. O dilúvio acabou, agora as águas desceram, pode-se sair da arca. A oliveira, como ela representa Israel, tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, em meio a todas as tragédias, Israel é sempre o primeiro a emergir. Israel está sempre aparecendo, quando aparece qualquer tragédia, Israel está sempre na frente. Segunda coisa, quando ela traz a folha de oliveira no bico, há um reconhecimento de que a oliveira, além de sobreviver a tudo isso, a oliveira foi a árvore escolhida para mostrar que o dilúvio acabou e as águas se secaram. Então, assim como a oliveira aqui é um sinal, Israel é um sinal para o mundo. Eu tenho que olhar para Israel como um sinal do eterno das coisas que estão acontecendo, tá? Então, tem essa questão profética, tá? Outra coisa, irmãos, em Levítico 24:2, está escrito assim, ordena, pois, aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Não tem luz na menorá sem azeite de oliva. Ou seja, tem que vir de Israel uma unção, tem que vir de Israel algo, para que a lâmpada continue acesa. Você está entendendo isso? Então a oliveira, ela dá a azeitona é prensada e aquele primeiro óleo, aquele óleo mais fino, aquele óleo melhor, ele vai ser usado para que haja luz, uma luz clara, uma luz vívida, uma luz que faz com que as pessoas de longe enxerguem.
Isso está sobre a nossa vida. Porque quando Shaul falou sobre isso, dizendo que os ramos da oliveira são cortados para que os ramos da oliveira brava fossem enxertados, isso é algo tremendo. E olha uma outra coisa interessante, tá? O Salmo 52:8 diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Elohim, confio na misericórdia de Elohim para sempre e eternamente. O salmista falando aqui sobre esse fato dele ser oliveira, entendeu? Ele é como a oliveira, ou seja, eu sou Israel, estou plantado na casa do Eterno. O meu destino é estar na casa do Eterno. Mostrando que a conexão de Israel sempre remonta ao Eterno, ou seja, a conexão entre o Todo-Poderoso e Israel é sempre plena. Um está procurando o outro. Mas olha outra coisa interessante aqui, o salmista no Salmo 128:3 diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eu não sei se você conseguiu entender isso aqui, porque a mulher, ela é como uma videira frutífera. A mulher não cessa de trazer a aliança do Eterno de volta, porque a mulher ela tem um papel também de ensinar os filhos, e ela não cessa de trazer alegria. Então, a mulher virtuosa, ela faz isso. Ela está sempre nos levando os filhos para a presença do Eterno e sempre trazendo alegria para o seu marido, tá? E já os filhos, eles são como plantas de oliveira à roda da mesa. Qual que é o objetivo da vida dos filhos? Eles receberem essa palavra de aliança, se conectarem com o Eterno e levarem a unção, levar a luz do Eterno para longe. Olha só, coisa linda, o salmista já está dizendo isso, entendeu? Então, o salmista nos informa que nenhum e nem outro pode ser queimado, nem a mulher, nem os filhos, porque eles são plantas frutíferas, uma para trazer aliança e alegria, e os outros, que são os filhos, para poderem levar a luz do Eterno às nações. Por isso, irmãos, é tão importante nós entendermos a Escritura, é tão importante a gente entender que existe uma conexão profética, uma conexão espiritual entre essas coisas. E quando a gente fala da madeira, que vai lá para ser queimada, a madeira que vai lá no altar para ser queimada, essa madeira, irmãos, ela tem uma conotação e não pode ser qualquer coisa, porque quando a gente fala disso, a gente entende agora, eu não posso deixar a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, de qualquer forma. Eu preciso andar correto com o Eterno. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida, ela é preciosa ao Senhor, aos olhos do Senhor. Veja bem, a oliveira, para mim encerrar esse assunto, a oliveira, ela aponta para a nação de Israel e para aqueles que estão conectados com Israel nos últimos dias. Eu não vou falar de gentios, porque eu não acredito que a igreja seja gentílica. A igreja hoje, ela perdeu a sua identidade com Israel. Ela tem cara de gentílica, mas ela é judia. Ela pode ter hoje a mentalidade de um gentio, mas ela é judia, ela precisa mudar a sua mente. Por isso o mesmo Shaul diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Por que nós temos que mudar o padrão de pensamento nosso? Para a gente não pensar como gentios, porque nós não somos gentios, somos judeus. Então, o conceito aqui, o conselho que o Talmud dá, a instrução que o Talmud dá,
dizendo que todas as árvores são boas para servirem de lenha, exceto a oliveira e a parreira, nos remetem a essa questão profética tão profunda. Entender isso e caminhar nisso significa que eu e você vamos estar cada vez mais conectados com a unção, com a aliança, com a alegria, com a luz do Senhor, não só para as nossas vidas, mas para a vida de muitas pessoas. Lembrando que sobre o altar vai além da lenha, vai o sacrifício. E o sacrifício está nos falando sobre perdão. E o perdão conduz à redenção. Todos esses aspectos ligados ao altar. E finalmente, lembrando que o nosso Mashiach se deu no altar de uma estaca de execução para trazer redenção para mim e para você. Chega o tempo, e esse tempo é agora, em que nós precisamos nos realinhar com o Senhor, para termos uma vida próspera, bem-sucedida e fecunda, e para que Ele possa realmente nos usar com poder e autoridade, lembrando que eu e você somos a videira e a oliveira do Senhor. Árvores preciosas que não podem ir para o fogo. Livre-se do fogo, livre-se de todo juízo, sendo obediente a Yeshua HaMashiach. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para você receber as nossas recomendações. Todo vídeo novo você vai receber um aviso. E também espalhe esse trabalho para todo mundo. Diga para todo mundo aquilo que nós estamos fazendo. Envie esse vídeo para o número maior de pessoas que você conhecer. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.